Esse vídeo não é uma afronta a nenhuma religião, na verdade é só um questionamento para algumas afirmações que fazem desde o começo dos tempos. Isso talvez seja uma das questões mais importantes desde o começo dos tempos, que é a existência de um Deus. Seria ele uma alegoria criada pelo homem, ou mesmo um ser onipotente, onisciente e onipresente, justo e que seria a verdade suprema? E antes de tudo a gente deve definir o que seria Deus. Quando eu cito Deus neste vídeo, eu não estou citando o Deus católico ou o Deus cristão que a gente está acostumado com o ocidente aqui. Mas eu vou estar citando mais uma força que rege o universo. Uma definição que a gente pode levar em conta é a definição trazida pelo Baruch Spinoza, onde ele usa Deus mais como um sentido filosófico, dizendo que Deus seria a substância e a essência das coisas, que entender as leis da natureza, entender a moralidade humana, entender a ética, entender tudo que rege é entender a Deus. E mesmo assim ainda a gente não tem uma forma do que seria Deus. Alguns crentes do qual eu conheço dizem que Deus seria uma luz. Alguns dizem que Deus também possui partes humanas, já que nós fomos criados à sua semelhança e imagem. E uma das formas que os católicos fazem para comprovar a Deus seria as 5 vias de São Tomás de Aquino, que mostra a existência de Deus através de métodos empíricos e que acontece no mundo cotidiano que a gente enxerga. São Tomás de Aquino, para quem não sabe, é um teólogo canonizado como santo pela Igreja Católica. A primeira via a gente deve chamar de primeiro motor. O que seria o primeiro motor? Onde se diz que tudo tem uma primeira causa. Por exemplo, eu sou filho do meu pai é filho do meu avô filho do meu bisavô, e assim vamos regredindo ao infinito. E assim vamos voltar ao tempo, vamos chegar ao tempo dos Homo sapiens, e depois dos Homo sapiens vamos chegar às bactérias, e das bactérias vamos chegar a outros lugares, vamos chegar ao início do mundo, mas deve haver uma primeira causa. É impossível a gente regressar ao infinito, e por isso deve haver uma causa que causou tudo sem ser causado, uma sempre existência e nunca antes causada, um movimento que movimentou tudo sem ser movimentado, e São Tomás de Aquino fala que este era Deus. A segunda via é quase a mesma coisa que a primeira, mas a gente se refere à realidade, onde tudo que a gente enxerga como real tem uma causa. Por exemplo, essa tesoura, alguém teve que criar o metal dela e o plástico da base dela. Mas, antes disso, teve que haver uma primeira causa para que isso acontecesse. Antes de haver o metal, alguém teve que minerar esse metal, e esse metal, antes de existir, deveria ter vindo de substâncias químicas que formaram ele, e assim vamos regredir ao infinito até chegar ao início de tudo. E o início de tudo seria Deus. Deus, nessa segunda via, faria a realidade da qual enxergamos hoje. Talvez isso explique mais ou menos o que seria o Big Bang, que ele causou essa realidade sem nunca ter sido causado. A terceira via é um pouquinho mais complicada, mas eu vou tentar explicar de um jeito que fique fácil para quem estiver me ouvindo entender. Mas em suma, tudo seria uma contingência. Mas o que seria uma contingência? Seria um meio para um fim. Por exemplo, para que eu possa ter nascido, deveria ter meu pai e minha mãe terem me feito. E para que minha mãe e meu pai tivessem nascido, teve que os pais deles ter feito eles. E assim vamos regressar ao infinito, e de novo vamos chegar ao início dos tempos. E não somente o nascimento das pessoas, mas também árvores que tiveram como um broto terem caído no solo, e no solo ter nascido. Mas antes desse broto, um outro broto deveria ter sido gerado através de uma outra árvore, e essa árvore deveria vir de um broto. Enfim, a gente viria de algum lugar. E se a gente regressar ao infinito, vamos chegar ao início dos tempos, e se a gente voltar ao início, até mesmo o início dos tempos, deverá haver a existência de alguém que causou tudo, que ele foi o início de tudo, não precisou de um meio para existir. A quarta via a gente fala sobre o grau das coisas. Nós entendemos que algo é muito feio porque temos noção de algo muito bonito. Então a gente pressupõe que existe um grau máximo de perfeição. E esse grau máximo de perfeição seria Deus. Para alguns católicos, o belo supremo e o belo verdadeiro seria Deus. E que tudo que se refere ao belo se aproxima às divindades. E tudo que seria o belo para os católicos se aproximaria com a existência de Deus, a existência dessa divindade. A quinta e última via pressupõe que as coisas acontecem para um fim. O livro cai no chão por causa da gravidade.
E a gravidade existe porque alguém quis que ela existisse. Quem origina essa lei da gravidade para Santo Tomás de Aquino seria Deus. Isso entra um pouco naquele argumento que porque Deus quer. Eu trouxe essas 5 vias de Santo Tomás de Aquino mais para mostrar um argumento principal. Quando falamos de Deus, não estou falando de o Deus em si, o Deus católico, mas estou falando de um ser que movimenta todo o universo. Ainda há vários argumentos da qual eu não citei. Um deles é a lei moral, que pressupõe que nós temos uma moralidade inata, da qual a moral seria um conjunto de ideias que definiríamos o que é certo e errado, o que é justo ou injusto, o que é absoluto ou relativo. Ela no geral seria obrigações da qual devemos fazer, mas nem sempre fazemos. Se essa conjunção de ideias for relativa, coisas absurdas como o estupro ou roubo, algum momento na história foi necessariamente certo e correto ou importante de certa forma. E caso eu fale que isso tenha mudado, é o mesmo dizer que o formato da Terra tenha mudado porque a gente descobriu um novo formato, ao invés de ter descoberto o que sempre existiu. E caso elas sejam objetivas, quer dizer que isso saiu de algum lugar, de uma mente superior que tenha colocado essas ideias em nós. Entretanto, a filosofia é como se fosse um zoológico. Tem todos os tipos de pensamento, de todos os formatos, tamanhos, enfim. E uma vez que um homem levantou a mão e questionou a existência de Deus. E esse homem foi Epicuro, onde ele traz o problema do mal. Epicuro, em uma simples palavra, conseguiu questionar uma existência tão grandiosa que é a de Deus. Se Deus é onipotente, ciente e benevolente, por que existe o mal? Em resumo, a existência de um Deus bonzinho e bondoso é um paradoxo, visto que existe o mal. Porque se ele for benevolente, o mal não deveria existir. Mas pelo fato dele existir, mostra duas coisas. Mostra que Deus ou não é benevolente, ou Deus não é onisciente. Porque se ele estivesse em todos os lugares, ele veria que o mal estaria acontecendo. E caso ele fosse benevolente, ele não deixaria esse mal existir. Pode-se dizer que o mal existe por causa do livre-arbítrio, mas para alguns que concordam com essa problemática, por que Deus, um ser benevolente, deixaria o mal existir? Outra implicação disso é o problema do inferno, onde nega a existência do amor de Deus pela humanidade pelo simples fato de existir. Por ele saber tudo, ele também deveria saber que Satanás iria traí-lo. Logo, isso implica duas coisas: ou Deus não existe, ou ele não é onisciente e potente. Contudo, uma das definições de Deus mais importantes para a filosofia atual é de Immanuel Kant. Ele retorna à ideia de que Deus seria mais uma força que move o universo, se afastando daquilo que a gente viu do cristianismo, vindo de Santo Tomás de Aquino, ou mesmo de outros filósofos que trazem Deus como algo cristão. Com tudo isso, ele traz à tona que Deus é algo da qual a gente não pode tocar. Logo, não podemos comprovar a existência dele, assim como termos de imortalidade ou mesmo liberdade. Dizia ele que provar a existência de Deus nada mais é que um problema sem solução. Tendo em vista que Deus não pode ser tocado ou experimentado, na verdade ele traz outro questionamento. Ao invés da gente tentar provar o que seria Deus ou a inexistência de Deus, por que isso é tão importante para nós? Por que nós temos essa necessidade de saber se Deus existe ou não? Na sua obra mais famosa, ele estabelece o que é a razão, estabelecendo assim o que o homem pode criar, a teoria partindo da razão e dos seus limites. Logo, Deus não pode ser provado ou desprovado. Mas isso quer dizer que ele não exista? Agora chegou a parte mais importante desse vídeo, que é uma das partes que eu queria que vocês ficassem para assistir até o final. Eu prometo que isso vai valer a pena. Chegou a parte onde eu dou a minha opinião. Primeiramente, sim, eu acredito em Deus. Mas de novo, não é o Deus católico cristão, e sim uma vontade acima de nós. Algo que rege as estruturas do universo e seus fenômenos. Então eu volto àquela concepção anterior de que Deus seria um ser metafísico, ao invés de ser um Deus com partes humanas. Logo, eu acredito no que o Kant tenha dito, mas eu levo a força universal mais para uma teoria quântica e filosófica. Na própria teoria quântica, as coisas elas podem se formar do nada, espontaneamente.
Stephen Hawking e eu dissemos em O Grande Projeto que o universo, a galáxia, o sistema solar, a Terra, dessa pedra, qualquer coisa pode surgir do nada. Podem ter surgido espontaneamente de um vácuo quântico. Então não seria necessário Deus criar o universo. Ele segue as leis. Sendo assim, não havendo um início concreto, logo Deus não necessariamente deveria existir. Entretanto, as leis devem ter uma origem. Na física quântica, partículas podem se formar do nada. Porém, o que cria elas além da espontaneidade? Visto isso, a gente volta no que a física diz, naquela lei de causa e efeito, que toda ação tem uma reação. Se toda a natureza tem uma causa, deve-se haver algo antes do Big Bang. Existe uma proposta que fala que o universo não tem um limite específico. Que quando chegamos em um ponto no universo não existe absolutamente nada. Não existe tempo ou espaço. Na verdade, o que existiria seria o vácuo. E o vácuo seria nada. Isso condiz com uma teoria mais famosa criada do universo, que é a teoria da singularidade, que tudo surgiu a partir de um único ponto, onde fala que toda a massa do universo estava centrada em um único ponto. E depois de um tempo, tudo explodiu na velocidade da luz. Mas mesmo assim, ainda é necessário haver uma grandeza para que unisse tudo isso, toda a matéria, e explodisse de novo. Pode-se dizer que tudo foi unido de novo pela gravidade. Entretanto, ainda houve uma força para que isso pudesse existir. Uma vontade que una e tenha feito todas as leis. E a matéria do qual conhecemos. A realidade do qual conhecemos. Dizer que antes do universo não haveria nada é o mesmo que dizer que antes do nada também haveria nada. Entretanto, algo deveria ter existido para ter feito o Big Bang. Mas Stephen Hawking, ele traz a ideia do domo, onde não haveria um começo em específico. Essa teoria pressupõe que Deus não tem existido e que o universo seria independente, onde tudo começaria pelo próprio universo, onde de tal maneira não seria necessário haver um único momento na criação. Diz Hawking que o universo em si poderia ter sido feito espontaneamente pelas leis quânticas, porém ainda existe a necessidade de haver algo maior, pelo fato de as leis quânticas e as leis da física também deveriam ter uma origem. Depois de alguns anos que eu estudei sobre esse assunto, eu, na minha concepção, vejo o universo como matéria em movimento. Isso é inegável. Se tentarmos chegarmos a um ponto em específico, vai ter um momento onde não vamos ter nenhum tipo de explicação, sem dizer que aquilo teve algo maior por trás. E que o universo pode ter tido um grande arquiteto por trás. Um arquiteto que movimentou tudo, que começou tudo. Ele não vai te punir por ter feito algo ruim, e sim, apenas criou as coisas. Uma força que criou tudo. Aquele que você não precisa ir em templos para orar, ou mesmo pedir às pressas que isso deverá acontecer porque você quer. Ele apenas fez tudo. Não faça a resposta para refutar alguém ou uma ideia específica, ou mesmo uma religião. Mas deixo aqui um grande pensamento. Talvez o maior de todos que eu já tive. Para que você, que está assistindo, pensar um pouco. Mesmo se acredita ou não. Obrigado a todos que me assistiram até aqui. O meu nome é LH e fiquem bem.